Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live do dia 9 de setembro. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos, unidos em oração e em adoração. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós, que o Senhor fale através da minha boca, que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre os meus irmãos e que o Senhor nos abençoe com a mensagem da Tua Palavra nesta manhã. Ouve a nossa oração, em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Um feliz sábado para todos vocês. Aqui estamos para mais uma live, para estudarmos a Palavra de Deus. Queridos, Deus colocou no nosso coração para esta manhã a mensagem: não seja um Tomé, mas seja um crente, creia. Você não precisa entender para crer, você não precisa ver para crer, você precisa simplesmente crer. Eu convido você para abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em João capítulo 20. O Evangelho de João, capítulo 20, vamos ver aqui a partir do verso 26. João capítulo 20, a partir do verso 26. Vamos ler juntos. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: paz seja convosco. E o verso 27, depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete aqui no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Meus queridos, Tomé queria entender como é que Jesus poderia ter aparecido para os discípulos dentro daquela sala, com portas e janelas fechadas. Como ele poderia ter aparecido ali dentro? Ele não creu que Jesus Cristo apareceu para os discípulos, porque na primeira vez ele não estava presente. Mas agora a Bíblia diz que 8 dias depois eles estavam reunidos outra vez, tendo as portas fechadas. E agora estava ali Tomé. E Jesus apareceu. Queridos, o importante não é entender como Deus faz as coisas. Não é entender o processo, mas é saber que Deus faz. É crer que Deus faz. Deus tem poder para realizar os milagres, as maravilhas, as transformações, a salvação nossa. Por isso Jesus disse para Tomé: porque você viu, você creu, mas bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, você e eu precisamos estar entre aqueles que creem. E porque cremos, um dia vamos entender. Mas nós precisamos acreditar que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que limpa o nosso pecado. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, uma serpente de bronze, e aqueles que olharam para a serpente foram curados, foram salvos. Assim Jesus Cristo foi levantado na cruz do Calvário. E você pode estar se perguntando: mas como as pessoas lá no deserto, simplesmente por olhar para a serpente de bronze, como elas eram curadas? Só pelo simples olhar para a serpente. Queridos, não é entender como, mas é crer. Aqueles que procuraram entender, morreram. Mas aqueles que creram e olharam para a serpente de bronze, foram curados. Você não precisa entender o processo da salvação. Você não precisa entender como é que Deus transforma um pecador, um ladrão, um bandido ou uma prostituta numa santa mulher, num santo homem. Mas você tem que crer que Deus tem o poder para fazer.
Jesus Cristo, através do Espírito Santo, opera a transformação. Creia, meu irmão. Confessou os seus pecados e de coração renunciou aos seus pecados? Resolveu entregar a sua vida a Deus? Vá, pois, a Jesus e peça que Ele lave os seus pecados e dê para você um coração novo. Creia, e então Jesus Cristo fará assim como prometeu. Creia, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. João capítulo 3 e o verso 17. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Você crê desta forma? Jesus veio para salvar, não para condenar. Os efeitos fatais do pecado só podem ser removidos pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Os israelitas salvaram a própria vida olhando para a serpente de bronze. Por mais estranha que fosse aquela ordem, simplesmente olhem para a serpente. Mas muitos foram curados porque creram. Aquele olhar envolvia fé. Os que foram curados viveram porque acreditaram na palavra de Deus. Confiaram no meio provido por Deus para o seu restabelecimento. Assim também, meu querido irmão, o pecador pode olhar para Jesus e viver. O olhar para Jesus Cristo com fé traz vida, traz salvação. João 1:29 diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu querido irmão, mesmo que você não entenda, creia. Mesmo que você ache uma ordem absurda, incompreensível, mas no plano da salvação o mais importante não é o entender, mas é o crer. Isto é o que Deus exige de você, porque é pela fé que nós cremos no sacrifício de Jesus Cristo. É pela fé que nós aceitamos o sangue de Jesus Cristo para a purificação dos nossos pecados. Pela cruz, o pecador é atraído para fora da fortaleza do pecado. Pela cruz, você e eu somos atraídos para fora da confederação do mal. E a cada aproximação da cruz, o seu coração se abranda em penitência e nós então clamamos: foram os meus pecados que crucificaram o Filho de Deus. Junto da cruz, nós abandonamos os nossos pecados e pela graça de Jesus, nós somos transformados no caráter. Você crê nisso? Que Jesus opera esta mudança, este milagre? Este é o maior de todos os milagres que Jesus Cristo opera. O maior milagre de Jesus não foi a ressurreição de Lázaro, nem mesmo a cura do leproso. Mas o maior milagre é a transformação do nosso caráter pervertido, mau, pecaminoso. E Ele coloca em você o caráter santo dele. Você crê nisso? Você pode estar questionando, dizendo: pastor, eu queria entender. Eu queria entender como é que Deus faz esta transformação. Tomé queria entender como é que Jesus poderia ter aparecido para os discípulos dentro de uma sala fechada, portas e janelas fechadas, e ele se colocou no meio deles. Por onde ele entrou? Queridos, não é o entender, mas é o crer. E se você crer, você será salvo. Olhe para Jesus Cristo. Olhe para o Cristo pendurado na cruz do Calvário. O Redentor ergue do pó o transgressor e coloca-o sob a guia do Espírito Santo. Ao contemplar o Redentor, Jesus, o pecador encontra esperança, certeza e alegria. A fé se apega amorosamente a Jesus. A fé opera pelo amor e purifica a alma. O suprimento da graça de Deus está aguardando o seu pedido, o pedido de toda a alma aflita pela doença do pecado. Jesus curará toda a doença espiritual, seja qual for,
Por meio da graça de Jesus, os corações podem ser limpos de toda a contaminação. Você entendeu? Limpos de toda a contaminação, qualquer que seja a impureza. Cristo é o remédio do Evangelho para todo aquele que crê. Mas não duvide, porque aquele que duvida não alcança as bênçãos de Deus. Muitos israelitas não reconheceram o auxílio de Deus provido para a salvação deles. Muitos israelitas morreram porque se recusaram simplesmente olhar para a serpente de bronze. Os mortos e os moribundos estavam ao redor deles e eles sabiam que sem ajuda divina a sua própria sorte estaria certa. Mas continuavam a lamentar os seus ferimentos, as suas dores, a sua morte certa, até que lhes desaparecia a força e os olhos ficavam embaciados quando poderiam ter tido uma cura instantânea. O que aconteceu? Os que morreram picados pelas serpentes no deserto foram aqueles que se recusaram a crer. Meu querido irmão, ali no deserto existiam as serpentes enviadas por Satanás, mas ali no deserto também existia a serpente provida por Deus. Qual foi a serpente provida por Deus? Aquela serpente de bronze que foi levantada, e os que olhavam para ela eram salvos e curados. Sabem, meus queridos irmãos, que também na cruz estava ali uma serpente cuja cabeça estava sendo esmagada. Satanás. Mas esta serpente cuja cabeça estava sendo esmagada por um outro ser que estava se tornando serpente pregado na cruz. Jesus Cristo incorporou nossos pecados, tornou-se serpente e esmagou a cabeça da serpente que é Satanás. Na cruz do Calvário, meu querido irmão, Deus proveu a salvação para todo aquele que nele crê. Jesus ama que nos acheguemos a Ele, tais como somos, pecaminosos, desamparados, dependentes. Podemos ir a Jesus com todas as nossas fraquezas, com toda a nossa leviandade e pecaminosidade e nos lançarmos aos pés de Jesus Cristo. É prazer de Jesus nos estreitar nos seus braços de amor. É prazer de Jesus atar as nossas feridas, purificar-nos de toda a impureza. Aqui é onde milhares erram, porque não creem que Jesus lhes possa perdoar pessoalmente os pecados, individualmente. Não pegam Deus na sua palavra. Jesus Cristo disse: venha a mim, e aquele que vier a mim será salvo. Você tem que crer nisso. Ninguém se perde olhando para Jesus, clamando pelo sangue de Jesus Cristo, porque há poder no sangue de Jesus Cristo para perdão dos nossos pecados, sejam quais forem os pecados. Ninguém é tão pecaminoso que não possa encontrar em Jesus a força, a pureza e a justiça, porque Ele morreu por você. Cristo está desejoso de tirar as nossas vestes manchadas e poluídas pelo pecado e nos vestir com os trajes brancos da justiça dele. Ele nos ordena viver e não morrer. Você crê nisso, meu querido irmão? Creia, porque crer é viver. Por que tantas pessoas não creem que hoje mesmo Jesus pode purificá-las, dar-lhes um novo coração? Hoje, por que muitos não creem? Porque elas têm uma ideia errônea, espalhada por Satanás, mas é uma mentira de Satanás. Elas acreditam na mentira de Satanás de que não é possível vencer o pecado. Se você acredita que não é possível vencer o pecado, se você acredita que não é possível parar de pecar, os pecados que você já tem conhecimento deles, se você crê que é impossível, você nunca vai parar de pecar. Não acredite na mentira de Satanás. A mentira de Satanás é que você vai levar a vida toda para poder abandonar os seus pecados.
Não, meus queridos irmãos, nós não vamos levar a vida toda convivendo com os nossos pecados. Nós poderemos romper com os nossos pecados hoje. Hoje é o dia de rompermos com os pecados. Hoje é o dia de receber o perdão de Jesus Cristo. Creia em Jesus Cristo que diz: hoje é o dia da salvação. Hoje você pode ser purificado de todo e qualquer pecado. Hoje você pode estar num relacionamento correto com Deus. Hoje você pode vir a Jesus e ser salvo. É hoje. Porém, Satanás está dizendo que pode ser amanhã, pode ser a semana que vem. Não creia na mentira de Satanás, porque você pode não estar vivo amanhã. O ladrão na cruz, você se lembra do que aconteceu? O ladrão na cruz acreditou e ele foi completamente salvo no mesmo instante. É um fato triste que a grande maioria do professo povo de Deus não tem tido fé em Cristo como seu Salvador pessoal. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, verso 6, abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 11, verso 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você tem que exercer a fé em Jesus Cristo, no sangue purificador de Jesus Cristo, crer que ele perdoa. E não somente perdoa, ele dá a vitória sobre o pecado. Ele tira de você o desejo de pecar. Ele torna para você o pecado repugnante, ofensivo. Por isso, João 20, verso 27. João capítulo 20, verso 27, Jesus falou para Tomé: não seja incrédulo, Tomé, mas crente. Seja um crente, meu querido irmão. Creia na palavra que saiu da boca de Jesus, porque Jesus disse em Marcos 9, 23, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. O mesmo poder que transformou a água em vinho, lá na festa das bodas de Caná, o mesmo poder que se chama Jesus, é capaz de erradicar o mal da nossa natureza e nos fazer participantes da natureza divina. Você crê que através de Jesus Cristo, você e eu nos tornamos participantes da natureza divina? Porque Jesus Cristo envia o Espírito Santo que passa a viver em você, passa a fazer parte da sua vida. Nos tornamos participantes da natureza divina. O mesmo poder que limpou o leproso pode purificar o coração, habilitá-lo para a sociedade com Deus, para a sociedade com os anjos e com a hoste redimida. Romanos capítulo 1, verso 16. Abra sua Bíblia. Romanos capítulo 1 e o verso 16. Aqui é Paulo que diz, e as palavras de Paulo nos emocionam. Porque Paulo, em Romanos 1,16, diz assim: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Creia no Evangelho de Jesus. É milagre de Deus. A transformação, a salvação, a mudança de vida dos pecadores, isto é milagre de Deus, que ocorre cada dia na vida daqueles que, pela fé, creem em Jesus Cristo. Este é o poder do Evangelho, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Meu querido irmão, a fé é simples em sua operação e poderosa em seus resultados. Muitos professos cristãos que têm certo conhecimento da palavra de Deus e creem na verdade, deixam de ter a infantil confiança, a infantil fé, essencial para a salvação. Não estendem a mão com aquele toque peculiar que traz para a alma a virtude da cura. Creia.
com aquela fé infantil, com aquele toque peculiar que pode trazer para você a cura. Se você não tem a fé que alcança a cura espiritual, o que fazer? Quando falta a fé, o que devemos fazer? Passe mais tempo aos pés de Jesus Cristo, aprendendo dele. Mas, pastor, é só isso? Sim, meu querido irmão, minha querida irmã, é só isso? É só passar mais tempo com Jesus. E sabe o que vai acontecer? O eu pecaminoso vai se misturando com a santidade de Jesus e a transformação vai ocorrendo. Simples assim. Passe mais tempo aos pés de Jesus, estudando a sua palavra, meditando em Jesus Cristo. Este relacionamento íntimo com Jesus transforma o pecador. A palavra de Deus diz em Romanos 10:17 que a fé é o ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Gaste tempo estudando a palavra de Deus, mergulhe na palavra de Deus. Quando ouvimos a palavra de Deus ou quando estudamos a palavra de Deus e agimos de acordo com o que temos ouvido, então Deus pode realizar o seu milagre salvador em você e em mim. Não espere se sentir curado. Não espere se sentir perdoado. Creia que você está perdoado. Creia na palavra e ela será cumprida. Coloque a vontade ao lado de Cristo. Deseje servi-lo e, agindo sob a palavra de Jesus, você receberá força. Seja qual for a má prática, seja qual for a dominante paixão na sua vida, devido à sua longa condescendência com o pecado, você está acorrentado, mas Cristo é capaz de libertar a todo aquele que crê que Ele pode fazer este milagre. Jesus comunica vida à alma morta em ofensas. Cristo porá em liberdade o cativo e preso pela fraqueza, pelo infortúnio, pelas cadeias do pecado. Jesus liberta. É maravilhoso ser liberto de atitudes, de sentimentos como a raiva, de ressentimentos como amargura, como irritação, como ódio, egoísmo ou qualquer outro pecado. É maravilhoso ser liberto e permitir que o amor de Deus nos controle a vida. Paulo perguntou em Romanos 7:24. Abra sua Bíblia. Em Romanos 7:24. Veja a pergunta que Paulo fez em desespero. Paulo, em desespero, clamou. Romanos 7:24. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem? Miserável homem que eu sou. Esta é a minha situação, esta é a sua situação. Nós não somos melhores do que Paulo. Se ele se sentiu perdido, miserável, nós também. Mas Paulo encontrou a resposta. E a resposta está em Romanos 7:25. Dou graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus Cristo foi a resposta para a salvação de Paulo. Jesus Cristo é a resposta para a sua salvação, meu querido irmão. E Paulo se regozijou em Romanos 8:1, quando Paulo escreveu: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deixamos de andar segundo a carne, os desejos carnais, e passamos a andar segundo os desejos espirituais, implantados pelo Espírito Santo em nós. Meu querido irmão, Jesus veio quebrar as algemas da escravidão do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. A verdadeira conversão, meu querido irmão, é uma mudança radical. Mudança radical. A própria inclinação da mente ou a tendência do coração deve ser desviada, tornando-se a vida nova outra vez em Cristo Jesus. E à medida que o Espírito Santo de Deus toca você, toca as suas faculdades, tudo será vivificado
E o homem e a mulher tornam-se uma nova criatura em Cristo Jesus. Despertar os que estão espiritualmente mortos, criar novos gostos, novos motivos, requer uma manifestação do poder tão grande como ressuscitar alguém da morte física. Meu querido irmão, Jesus tem esse poder. Quando o Espírito Santo de Deus toma posse do coração, ele transforma a vida. Os pensamentos pecaminosos são abandonados, afastados, renunciadas às más ações. O amor e a humildade e a paz tomam o lugar da ira, da inveja e da contenda. A alegria substitui a tristeza e o semblante reflete a luz do céu. Ninguém vê a mão que suspende o fardo, nem a luz que desce das cortes celestiais. A bênção vem quando, pela fé, a alma se entrega a Deus. Então aquele poder que olho algum pode discernir, cria um novo ser, à imagem de Deus. Desejado de todas as nações, página 173, parágrafo 1. Foi exatamente isso que o ladrão na cruz experimentou quando se entregou pela fé a Jesus Cristo e pôde ver até mesmo a luz descendo do céu, como demonstração de que fora aceito por Deus. Ao proferir Jesus Cristo as palavras para o ladrão na cruz, em verdade te digo, estarás comigo no paraíso. Quando Jesus proferiu estas palavras, um clarão penetrou a escura nuvem que parecia envolver a cruz. Ao ladrão contrito sobreveio perfeita paz e aceitação de Deus. Em sua humilhação, Jesus era glorificado. É seu direito, é direito de Jesus salvar perfeitamente a todos quantos se achegam a Deus através de Jesus Cristo. Por isso, Isaías 55, versos 6 e 7. Isaías capítulo 55, versos 6 e 7 diz: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Meu querido irmão, eu estou trazendo para você mensagens de Deus, de salvação. Nós temos que crer. Nós temos que saber que a salvação pertence a nós, pelo sangue de Jesus. Você tem que se apropriar da salvação, pela fé no sangue de Jesus. Ser perdoado da maneira como Cristo perdoa, não é somente ser absolvido do pecado, mas também renovado no espírito do nosso entendimento. O Senhor diz: dar-te-ei um novo coração. A imagem de Cristo deve ser gravada na própria mente, coração e alma. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 190, parágrafo 2. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versos 22 a 24. Diz assim: que quanto ao trato passado, vocês se despojem do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, que sejam renovados no espírito do sentido e se revistam do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Quando o homem ou a mulher se convertem a Deus, um novo gosto moral é fornecido. Um novo poder moral é dado, e este ama as coisas que Deus ama. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 336, parágrafo 1. As faculdades da alma, paralisadas pelo pecado, a mente obscurecida, a vontade pervertida, tem Jesus Cristo poder para fortalecer e restaurar. Educação, página 28, parágrafo 3. Jesus faz uma transformação completa, porque você se torna uma nova criatura. As faculdades da alma paralisadas pelo pecado, a mente obscurecida pelo pecado, a vontade pervertida pelo pecado, Jesus tem poder para fortalecer e restaurar. Educação, página 28, parágrafo 3. Por isso que Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5,
E no verso 17 e 18 diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Queridos, aqueles que recebem o Salvador Jesus tornam-se filhos de Deus, filhas de Deus. Eles são filhos espirituais, nascidos de novo, renovados em justiça e verdadeira santidade. As suas mentes são mudadas. Nós deveremos aprender de Jesus. Devemos saber o que Ele é para aqueles a quem Ele redimiu. Devemos saber que por meio da fé em Jesus é nosso privilégio ser participantes da natureza divina. Isto foi escrito por Ellen White em Review and Herald no dia 24 de abril de 1900. Através de Jesus Cristo é nosso privilégio ser participantes da natureza divina e desta forma escapamos da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então somos limpos de todo pecado, de todos os defeitos de caráter. Não necessitamos reter nenhuma só propensão pecaminosa. Vou repetir, não necessitamos reter, conservar nenhuma só propensão pecaminosa, porque Jesus nos dá vitória sobre todas as propensões pecaminosas. Aleluia e aleluia! Cristo é o portador de pecados. João dirigiu o povo a Jesus dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Creia nisso. Isto foi escrito no Review and Herald de 24 de abril de 1900. Queridos, por isso Paulo diz em Romanos 1,16, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João capítulo 1, verso 12. Este poder não está no instrumento humano, é o poder de Deus. Quando uma alma recebe a Jesus, recebe também o poder de viver a vida de Jesus. Vou repetir, porque isso está escrito no livro Parábolas de Jesus, página 168, parágrafo 5. Quando uma alma recebe a Jesus, recebe também o poder de viver a vida de Jesus. Aleluia! Em João capítulo 15, verso 5, abra sua Bíblia. Vamos ler juntos. Capítulo 15, verso 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus Cristo é a videira. Nós somos enxertados na videira verdadeira que é Jesus Cristo. E nós temos que permanecer enxertados nele, ligados nele, permanecendo na videira. Eu não havia entendido a importância da parábola da videira e dos ramos, mas é essencial que entendamos a lição aí contida. Não existe outro caminho para a salvação sua e minha. Jesus está dizendo: sem mim nada podeis fazer. Tão somente Jesus Cristo é a fonte da vida, que pode vitalizar a natureza humana, transformar os gostos e colocar as afeições no céu. Só Jesus pode fazer isso. Por isso você e eu temos que estar ligados na videira, permanecer em Jesus, mergulhar em Jesus Cristo, na meditação em Jesus Cristo, na meditação nos Evangelhos, no livro desejado de todas as nações, passar tempo aos pés de Jesus Cristo. É isso que Maria fazia. Maria ficava aos pés de Jesus Cristo enquanto Marta estava afadigada, correndo e trabalhando muito. Mas, queridos, Jesus disse para Marta: Maria escolheu a boa parte e não lhe será tirada. O que Jesus valoriza é o tempo que você passa aos pés dele. É isso que ele valoriza. Ele vai dizer para você também: você escolheu a boa parte e não lhe será tirada.
Jesus Cristo valoriza o tempo que você gasta aos pés dele, meditando nele, conversando com ele através da oração e mergulhando no estudo da Bíblia. Queridos, 2 Pedro capítulo 1, verso 3, diz assim: seu divino poder, o poder de Jesus, nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. E em Efésios capítulo 3, versos 16 a 19, Paulo diz: para que, segundo as riquezas da sua glória, nos conceda que sejamos fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé em nossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Você sabe o que é isso? Ser cheio de toda a plenitude de Deus? Isto é incompreensível, mas eu creio nisso. Você também crê nisso? Que em Jesus Cristo você é cheio de toda a plenitude de Deus? Por isso, João capítulo 1, verso 16 diz: e todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. João 1,16 fala novamente que nós recebemos, através de Jesus Cristo, a plenitude de Deus. Queridos, a religião do Evangelho é Cristo na vida, vivendo em você. É isso que o Espírito Santo faz. Ele implanta Jesus na sua vida. Um princípio vivo, atuante. É a graça de Jesus revelada no caráter, expressa em boas obras. Gálatas capítulo 2, verso 20. O que diz Paulo? Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Meu querido irmão, Jesus é para nós uma presença permanente, dominando os nossos pensamentos, nossas ideias, nossas ações. Não somos mais nós que vivemos, mas é Jesus que vive em nós, e Ele é a esperança da glória. O eu está morto, mas Jesus é um Salvador vivo, porque vive em você e vive em mim. Cumpre-nos ter Cristo no coração e o Espírito Santo moderando nossas inclinações. Que o Senhor nos dê o poder para crucificar o eu e para nascer de novo, a fim de que Cristo possa viver em nós como um princípio ativo, um poder para nos manter em santidade. O apóstolo Paulo, em Colossenses, capítulo 1, verso 27. Abra sua Bíblia. Aqui Paulo diz assim: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo implantado em você pelo Espírito Santo. Cristo implantado em mim pelo poder do Espírito Santo é a esperança da glória. Jesus precisa da nossa permissão para viver em nós, para implantar em nós a mente dele. Diariamente, Jesus precisa da nossa permissão para que, através do Espírito Santo, recebamos o fruto do Espírito Santo. Em nossa vida, precisamos ter o fruto do Espírito Santo, o caráter de Jesus Cristo. Este é o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação e transformação do pecador e da pecadora em santos homens de Deus, em santas mulheres de Deus. Você crê neste poder que se chama Jesus Cristo? Você crê no poder que Jesus Cristo derrama sobre você, que é o Espírito Santo, e que dá para você a vitória sobre o pecado, a vitória sobre todas as tendências herdadas e cultivadas para o mal? Você crê na santidade que se torna possível, disponível a você através de Jesus Cristo? Mergulhe em Jesus Cristo, na meditação nele. Passe tempo aos pés de Jesus, meu querido irmão. Creia que Jesus Cristo em você e em mim, através do Espírito Santo que em nós habita, é a esperança da glória. Aleluia, aleluia. Deixe-me orar com você.
Meu Pai querido que estás nos céus, é em nome de Jesus que nos regozijamos, nos alegramos, porque Ele não somente morreu por nós e ressuscitou e subiu ao céu, Ele derramou sobre nós o Espírito Santo. Ele está derramando sobre nós agora o Espírito Santo. Ele derrama sobre nós a chuva temporã e a chuva serôdia do Espírito Santo, que vive em nós, fazendo-nos participantes da natureza divina, dando-nos a vitória sobre todas as tendências pecaminosas herdadas e cultivadas. Dá-nos, Pai querido, através de Jesus Cristo, a Tua mente santa. A Tua mente santa. Vive em nós, Santo Espírito. Querido Jesus Cristo que está nos céus, volte logo nos buscar. Estamos com saudades, estamos contando os dias e os minutos para que Jesus Cristo apareça no céu, com poder e glória, vindo buscar a sua igreja, buscar a sua noiva, para nos arrebatar para o céu. Ora vem, Senhor Jesus, é o nosso clamor. É em nome de Jesus que clamamos. Amém e amém. Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Deixo com vocês a paz que só Jesus pode dar. Amém.